Alguma vez na sua vida você já se sentiu exausto de tudo? Olhou ao redor e se perguntou: qual o sentido disso? Qual é o meu propósito? Qual é o sentido da vida? E você já teve esse questionamento, saiba que você não está sozinho. Essa pergunta ecoa há séculos, não apenas entre os cristãos, mas também entre grandes filósofos. Pensadores como, por exemplo, Aristóteles, que acreditava que a felicidade era o propósito da vida, alcançada por meio da virtude e da razão. Diferente de Nietzsche, que rejeitava a ideia de um sentido absoluto e pregava a criação de um propósito próprio por meio da vontade de potência. E Sartre, como existencialista ateu, ele defendia que a vida não tem sentido incítrico e que cada indivíduo deve criar o seu próprio significado. Todos eles tentaram dar a sua resposta, mas hoje nós vamos buscar a única fonte verdadeira, que é a Palavra de Deus, porque a Bíblia nos revela que a existência humana não é um fruto do acaso. Deus nos criou com um propósito. Todos nós existimos para alguma coisa, e hoje eu irei responder ou tentar responder a pergunta: qual o sentido da vida? A Bíblia nos ensina que o propósito principal da vida é glorificar a Deus. Em Isaías 43, no seu versículo 7, diz: a todos aos que são chamados pelo meu nome, e eu os criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. A palavra hebraica para glória aqui é kabod, que significa peso, importância. Isso nos mostra que a nossa vida só faz sentido quando nós reconhecemos a grandeza de Deus e vivemos para exaltar o seu nome. Nada nesse mundo pode substituir essa verdade. Quando nós buscamos propósito em riqueza, fama ou reconhecimento humano, nós acabamos nos sentindo vazios, porque fomos criados para algo maior, a adoração ao Criador. O apóstolo Paulo reforça essa ideia em 1 Coríntios, no seu capítulo 10, no seu versículo 31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo em nossa vida, desde as pequenas ações até as grandes decisões, devem ter como objetivo honrar e glorificar o nome de Deus. Muitos personagens bíblicos experimentaram momentos de profunda angústia e questionamento sobre a vida. O rei Salomão, por exemplo, no livro de Eclesiastes, ele expressa o vazio que ele sentiu a buscar sentido na riqueza, no prazer e no conhecimento. Ele diz: vaidades de vaidades, diz o pregador, vaidades de vaidades. Tudo é vaidade. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. No hebraico, a palavra usada para vaidade é hevel, que significa vapor ou fumaça, algo passageiro e sem substância. Isso nos mostra que tudo o que buscamos fora de Deus é simplesmente ilusório. Outro exemplo é o profeta Elias, que mesmo após grandes feitos, ele desejou morrer de tão angustiado. Em 1 Reis, no seu capítulo 19, do seu versículo 4, ele tinha acabado de testemunhar um dos maiores milagres do Monte Carmelo, mas ao ser ameaçado por Jezabel, ele caiu em desespero. Isso nos ensina que sem Deus, a vida realmente pode parecer sem propósito, mesmo para aqueles que estão no caminho da fé. Elias, ele desejou morrer, mesmo ele sendo um profeta de Deus. Então isso não nos impede de também nos sentir tristes ou até mesmo questionar sobre a nossa vida. Muitas pessoas hoje tentam preencher esse vazio com conquistas profissionais, status social, relacionamentos e prazeres momentâneos, mas somente em Deus encontramos sentido verdadeiro e duradouro para a nossa existência. Em João, no seu capítulo 10, no seu versículo 10, Jesus declarou: eu vim para que tenham vida, e tenham-a com abundância. Essa vida abundante aqui, ela não se refere a riquezas materiais ou a uma existência sem dificuldades, mas sim a uma vida plena de sentido, paz e comunhão com Deus. Sem Cristo, estamos espiritualmente mortos, sem rumo e sem esperança. Muitos cristãos influentes ao longo da história, eles confirmam essa verdade. Martinho Lutero, ele destacou que o verdadeiro sentido da vida está em confiar na graça de Deus e viver totalmente para Ele, e não para os nossos próprios desejos. Ele compreendeu que as boas obras, elas não salvam um homem, mas elas são frutos de uma vida de quem já conquistou o seu propósito em Cristo. O pastor Billy Graham também enfatizou que só Jesus pode preencher o vazio do coração humano, pois nós fomos criados para Ele. O sentido da vida também é amar a Deus e ao próximo. Quando Jesus ele foi questionado sobre o maior mandamento, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de
toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versículo 37 até o 39. Isso significa que viver sem amor a Deus e ao próximo é viver sem propósito. A vida cristã não é individualista, mas ela se baseia no amor. Amar a Deus significa obedecer à tua palavra, confiar nele e buscá-lo acima de todas as coisas. Amar ao próximo significa servir, perdoar, demonstrar compaixão e levar as pessoas ao conhecimento total de Cristo. Deus, ele também nos criou para as boas obras. Em Efésios, no seu capítulo 2, no seu versículo 10, declara: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso significa que cada um de nós foi criado com um propósito específico dentro do plano de Deus. O Senhor, ele tem um chamado para cada pessoa, e quando nós descobrimos e cumprimos esses chamados, encontramos satisfação verdadeira. Billy Graham frequentemente ensinava que a vida ganha sentido quando nós servimos a Deus e ao próximo, porque somos feitos para viver em comunhão e espalhar o amor de Cristo. Mas muitas das vezes nós sentimos tristeza, sofrimento, mas nós precisamos entender que o sofrimento ele faz parte do propósito. Em Romanos, no seu capítulo 8, no seu versículo 28, diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nem sempre nós entendemos o porquê das dificuldades, mas Deus usa cada situação para moldar o nosso caráter e nos aproximar dele. O sofrimento ele nos ensina a voltar à dependência, à fé e à paciência. Jó, por exemplo, ele perdeu tudo, mas no final ele reconheceu que Deus sempre esteve no controle. O sentido da vida não está nas riquezas. Jesus ele nos alerta, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Marcos capítulo 8, versículo 36. Muitos buscam sentido no dinheiro, mas somente Deus pode preencher o vazio do coração humano. O apóstolo Paulo, ele escreve que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, em 1 Timóteo, no seu capítulo 6, seu versículo 10. Pois o dinheiro afasta o homem de Deus e afasta também da verdadeira vida. Nós somos feitos para a eternidade. Em Eclesiastes, no seu capítulo 3, no seu versículo 11, diz: Deus pôs a eternidade no coração do homem. Não tem como a gente querer viver para a eternidade se a gente está preso ao dinheiro, se a gente está preso a esse mundo, porque Deus ele nos criou com o propósito de nos levar a algo maior, a algo grande. Nosso propósito ele não se limita a essa vida, mas a eternidade com Deus. Tudo aqui é passageiro, mas a nossa alma, ela sim é eterna. O sentido da vida é viver para Deus, desfrutar de Deus para sempre. Como confirmou Arminio, o maior propósito do homem é conhecer e viver para Deus. Apocalipse, do seu capítulo 21, no seu versículo 3, diz: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. O nosso maior propósito é estar com Deus para sempre. No versículo 4 de Apocalipse 21, diz: E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, e nem dor, pois já as primeiras coisas já são passadas. Então, se você enfrenta dificuldade hoje, se hoje você está, quem sabe, questionando qual o sentido da vida, qual o meu propósito, por que eu existo, para o que eu fui criado, saiba que todos nós que estamos vivos, todos nós que nascemos, nós temos um propósito em Deus. Deus, ele não cria nada nem faz nada sem um propósito. Tudo que Deus faz é perfeito, e se ele te criou, é porque ele tem um propósito para você. Mas o nosso maior propósito está em viver plenamente para Deus, porque para Ele são todas as coisas. A honra e a glória têm que ser dada a Ele. Nós fomos criados para a glória de Deus.